Olá, vamos dar continuidade à nossa aula 12, a formação do Estado. Na parte 1, nós conversamos um pouco sobre uma discussão mais genérica, muito mais aberta acerca desse objeto. Falamos, por exemplo, da filosofia política, enfatizamos as discussões da sociologia. Eu tentei dar um acento especial ao trabalho do Max Weber para a compreensão do Elias, que é o nosso texto base da aula, e das discussões do Pierre Bourdieu acerca do Estado, principalmente nesse estado do recorte da modernidade. Nessa segunda parte da aula, eu vou resgatar algumas questões que eu já trabalhei no curso de medieval, na aula sobre a gênese do Estado moderno no medievo, e pretendo apenas ampliar um pouco alguns recortes. Em primeiro lugar, como vocês podem ver no esquema que eu estou apresentando a partir de agora, partindo das discussões do Pierre Bourdieu acerca do campo, nós podemos compreender que nesse período entre o medievo e a modernidade, o que nós estamos chamando de poder do Estado, do poder régio, do político aqui nesse sentido, ele estava inserido dentro de um macrocampo do cristianismo, do poder espiritual. Vocês devem lembrar, ou aqueles que não tiveram essas aulas devem, espero, ter alguma referência, de que entre a antiguidade e o medievo, o que se estabelece é uma relação hierárquica e por vezes de subordinação. Em primeiro lugar, os fins últimos, o poder espiritual, condicionado a ele de forma secundária, abaixo na hierarquia, o poder temporal, que tinha as suas finalidades, as suas funções ligadas a esse poder espiritual. Para o nosso recorte, o século XIII ocupa um momento importantíssimo, um momento chave, porque nele, por exemplo, esse é o momento da introdução maior de Aristóteles no Ocidente. Alguns vão falar de uma cristianização de Aristóteles por meio de São Tomás de Aquino, e é nesse período que nós vamos ter uma discussão acerca da autonomia relativa do poder temporal. Cada vez mais se discute, se pensa quais seriam as finalidades específicas do poder temporal. Tomás de Aquino, por exemplo, questiona-se se o governo, se a realeza requer qualidades especiais para o exercício do seu ofício. A ideia do reinar enquanto um ofício do rei que deve ser aprendido. Então, o que nós vamos percebendo é que do século XIII em diante, essa discussão da autonomia do poder temporal ainda começa a ser colocada. Nesse período, nós ainda falamos de um poder temporal condicionado às regras morais do cristianismo, as regras morais impostas pelo poder espiritual, mas gradativamente isso vai se quebrar. Essa quebra parcial, ela já ocorre a partir dos séculos XIV e XV, com as obras de Dante, Marcelo de Pádua, entre outros, e ela se acentua no século XVI, quando nós vamos ter, por exemplo, pensadores como Maquiavel e Baudin nos falando desse distanciamento entre Estado e governo. Esse distanciamento ainda não se rompeu completamente, mas cada vez mais se enfatiza as rupturas entre uma concepção maior dos fins do Estado para uma concepção mais terrena dessas finalidades do poder temporal. O movimento que eu pretendo aqui traçar brevemente
ele talvez se mostre mais acabado no século XVII. É o século, por exemplo, da produção de Hobbes. E é nesse período que nós vamos falar de uma separação entre governo e Estado. É nesse período, e aí eu gosto sempre de falar que eu não tenho muito uma inclinação pelas ideias de uma ruptura entre o poder temporal e o poder espiritual, mas sim de um esvaziamento do poder espiritual. O que era aquele macrocampo que eu chamei aqui de cristianismo, o macrocampo do poder espiritual, ele vai perdendo atributos e esses atributos vão sendo adquiridos, assumidos pelo poder temporal, pelas monarquias, pela realeza. E nesse cenário, quando chegamos ao século XVII, no contexto das guerras de religião, nós vamos ver uma ruptura entre a noção moderna e contemporânea de religião que surge nesse período e o Estado, que não mais se fundamenta numa fé única e passa a estar plenamente direcionado a fins como o bem comum e, principalmente, tendo seus objetivos nos próprios interesses do Estado. Aí vocês podem me perguntar, por exemplo, como compreender essa transformação do conceito de governo nesses séculos. O Michel Sénéchal, nesse muito interessante livro aqui, As Artes de Governar, desse historiador francês, ele apresenta uma síntese sobre essa evolução do conceito de governo. Eu passo a leitura. Abre aspas. Essa síntese está dividida em 3 momentos. Até o século XII, segundo a concepção ministerial do poder secular, o regime precede o regnum. A realeza, então, é um ofício que decorre de um dever a cumprir, subordinado à perspectiva religiosa da salvação. Do ponto de vista da história do Estado, constata-se, com razão, que o político é absorvido pelo espiritual. Na ótica de uma história do governo, é mais exato dizer que as finalidades governamentais, espiritual, salvação das almas, e temporal, disciplina dos corpos, condicionam a ética do Estado. Segundo momento. A partir do século XIII, o regime se confunde com o regnum, relativa à autonomização do político em relação ao espiritual, se quiserem. Equilíbrio precário, mais exatamente, no interior de um mundo harmonioso e hierarquizado, entre a naturalidade do regnum e a finalidade do regime. Esse momento em que o regime se liberta de todo o horizonte teleológico e adota como um fim, numa espécie de dobra circular sobre si, a condição de seu exercício, o poder. Marca a passagem da arte medieval de governar à tecnologia moderna do governo, que o príncipe de Maquiavel ilustra com brilho. Mas não devemos nos enganar aqui. Se Maquiavel rejeita o finalismo do regime cristão, ele continua a conceber o governo como idêntico ao Estado. Reinar para ele, como para os escolásticos, é governar, com a única diferença de que o critério da eficácia substitui o da justiça. Terceiro momento. A terceira etapa corresponde à instrumentalização do governo no que descrevi em Hobbes, mas que constitui um fenômeno geral das grandes monarquias administrativas do século XVII. O governo não é mais a razão de ser do poder público, nem a forma mesma de sua manifestação. Ele se torna uma função deste, essencial, sem dúvida,
mas distinta do aparelho solene da soberania. O governo não é mais o vetor de um aperfeiçoamento moral dos homens, nem a sede de uma luta permanente pela dominação. A soberania não se importa com os fins últimos, e é ela, doravante, que se torna um objeto de disputa das rivalidades de poder. Daí, uma redefinição das finalidades governamentais, não em função do bem comum ou do interesse do príncipe, mas das necessidades do Estado, corpo vivo submetido à exigência, para sobreviver, de desenvolver ao máximo seus recursos materiais e humanos. Fim de citação. Espero, com essa longa citação do Senelá, ter conseguido apresentar aqui as linhas gerais do que o autor chama de evolução do conceito de governo entre a Idade Média e a Idade Moderna. Feito isso, eu passo apenas agora a gente olhar um pouco para a figura do rei e observar como nós temos talvez dois momentos desse recorte. Um momento mais medieval e um outro momento já dessa nossa história moderna da monarquia. Nesse sentido, quando falamos da realeza medieval, estamos pensando na Idade Média Central ainda, em um rei que é um senhor, um primus inter pares, que tem poucos recursos, ele depende ainda dos seus recursos, dos seus próprios domínios, por exemplo, mas que na realeza existe uma dignidade que o coloca numa posição superior dentro dessa sociedade. Que elementos estruturam essa dignidade? Nós estamos falando da coroa, nós estamos falando do cetro, estamos falando do trono, estamos falando do ritual de sagração, dos pensadores que colocam o rei como um vicarius Christi, um vigário de Deus. Então, tudo isso contribui para uma valorização do poder régio frente ao poder exercido por outros senhores. Gradativamente, e o Elias ele enfatiza muito essa discussão, o poder régio ele disputa os direitos de exercer a dominação social frente a outros poderes. Nós falamos aqui dos poderes laicos e eclesiásticos, outros senhores, os senhores religiosos e outros não. Também podemos pensar em alguns momentos as disputas do rei em relação ao ambiente urbano, aos grupos urbanos das cidades. E nesse processo nós vamos falar dessa progressiva centralização política. E aí, óbvio, esse processo é muito mais complexo e ele também está articulado a essas discussões maiores que nós já falamos brevemente acerca das concepções de governo, acerca das categorias políticas do período. No entanto, eu queria frisar que nesse processo, uma das marcas que mostra certa continuidade nessa figura, ou uma ampliação de uma continuidade da figura do rei, é esse aspecto sagrado da monarquia. O Emmanuel Leroy Ladurie, por exemplo, ao falar da monarquia clássica na França, ele destaca como uma das principais e primeiras categorias que marcam essa monarquia é exatamente esse caráter sagrado da monarquia que se acentua na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, por isso que nós vamos também observar com muita atenção a questão dos cerimoniais de corte, o papel da corte régia. Inclusive, alguns autores falam de uma religião do Estado que se afirma a partir do século XV, mas sobretudo nos séculos XVI, XVII e XVIII. Versailles, na França, é talvez o principal exemplo desse culto monárquico. Ainda pensando na figura do rei, eu gostaria de sinalizar aqui a questão de como nós passamos, para usar a categoria weberiana, de uma autoridade carismática fundada em vínculos pessoais de poder, por exemplo, os vínculos de vassalagem, para um outro momento, que é o vínculo do súdito, do vínculo direto desse homem, desses atores políticos junto ao rei,
não mais apenas como vassalos. E ao fim desse movimento, gradativamente se afirma uma ideia de impessoalidade do poder que também passa pelo território. Então o vínculo lentamente ele passa a se dissociar da figura do rei, os vínculos pessoais de dominação e de dependência, e passam a estar se aliando cada vez mais ao território e aos vínculos impessoais. Nesse mesmo cenário, contribui para isso cada vez mais essa discussão que eu falava do officium regio, da arte de governar do rei. Por fim, para que isso também ocorra, foi fundamental um movimento de afirmação do que a gente pode chamar de uma autoridade racional e legal, para voltar aqui ao Weber, a questão burocrática fundamental que garante as instituições permanentes, as normas jurídicas e administrativas que vão dando corpo e, como Bourdieu nos fala, garantem a dominação tendo como contrapartida a ordem, né? Essa relação interessante que ele chama, que eu falava no vídeo 1. Nesse sentido, nós estamos aqui pensando no desenvolvimento das estruturas administrativas das monarquias, um elemento-chave que o próprio Sénélas ele vai destacar o papel desse funcionamento do serviço público no período moderno. E, novamente reivindicando Bourdieu, nós estamos falando então de elites do poder, né? Que elas constroem o Estado. Segundo Bourdieu, elas têm interesse no Estado. Para finalizar, eu queria chamar a atenção para esse outro esquema que eu apresento na tela, que é o esquema proposto pelo Jean-Philippe Genet, e na verdade pelo conjunto de estudos da gênese do Estado moderno, que vão enfatizar uma relação plenamente articulada entre o fenômeno da guerra, da fiscalidade e das assembleias representativas. Eu estou finalizando com isso porque no nosso texto do Elias vocês viram que para o autor os monopólios fundamentais passam essencialmente pelo monopólio da violência, monopólio das armas, e pelo monopólio fiscal, monopólio da fiscalidade. E esse esqueminha proposto pelas discussões acerca da gênese do Estado moderno, século XIII ao século XVIII, vão exatamente estar nos oferecendo caminhos para interpretar esse movimento. Não convém aqui estabelecer se a guerra tem primado, se o imposto tem primado, ou seja, primeiro eu tenho a cobrança de impostos para isso mobilizar a guerra, ou eu primeiro tenho a guerra demandando impostos e assim sucessivamente. Acho que é mais interessante nós observarmos que guerra e impostos, violência e fiscalidade andam juntas. A imposição de cobranças de custos da sociedade, ela vai se colocando nesse processo, mas como as pesquisas têm demonstrado, a gente não pode abrir mão do que o Bourdieu chama da legitimidade do imposto. O imposto cobrado pelo Estado, por mais que por vezes a gente se revolte contra ele, ele tem um ar de legítimo, ele tem legitimidade e como tal ele constrói a sua legitimidade exatamente nessa passagem do medievo para a Idade Moderna. Ainda no século XV, muitos impostos eram extraordinários, pedidos em momentos muito específicos da vida política do reino. Ao passo que já no século XV e XVI, esses impostos extraordinários viram ordinários, eles viram constantes. E vamos gradativamente chegando ao nosso cenário de que a vida do Estado passa por uma carga fiscal pesada para o funcionamento do próprio Estado. Nessa dimensão da legitimidade, por exemplo, dos impostos, é fundamental nós pensarmos nas assembleias representativas,
parlamento, por exemplo, as cortes, onde os 3 estados da sociedade, é uma sociedade estamental, vai participar, onde as hierarquias sociais se apresentam, mas que por vezes se afirmam posições, principalmente de uma redistribuição, no que nós vamos falar de lógicas contratuais desse poder monárquico. Então, essas foram as linhas gerais da aula. Eu estou finalizando com essa parte porque na nossa terceira aula do curso eu vou falar um pouco mais acerca das hierarquias sociais, o papel da nobreza nesse período. Já na nossa próxima aula nós teremos um podcast do grupo de pesquisa Sigilo acerca das relações internacionais na Idade Moderna, e eu espero que essas aulas possam contribuir para a nossa compreensão do Estado. O tema é vastíssimo, seria muito interessante termos talvez muito mais tempo, muito mais aulas para abordá-lo, mas tentei aqui apresentar algumas vias de reflexão. Um grande abraço, desejo a todos muita saúde e até a próxima.